Bom dia, amados irmãos. Estou aqui para trazer uma mensagem consagrada por Deus, abençoada por Deus. Peço a vocês, logo de início, para darem um like e compartilharem com outras pessoas que precisam de Jesus em suas vidas, também estarem ouvindo essa pregação. Compartilhe esse vídeo, não deixe de compartilhar, dê um like, ative o sininho de notificações e se inscreva no canal. Porque as coisas de Deus têm que ser honradas, têm que ser enaltecidas. Dessa forma, vamos dar valor ao que Deus nos manda, fazer. Vamos escutar mais as palavras que o Senhor manda nós entregarmos às pessoas, que são mensagens bíblicas, são providências divinas do Senhor. E hoje eu vou fazer diferente com vocês. Hoje vou primeiramente fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito valiosa, sagrada, para Deus estar abençoando todo o nosso dia, Porque aqui na Terra as coisas materiais têm que ficar em segundo plano, porque tudo isso passará, ficará por aqui mesmo. Mas a nossa eterna salvação não, ela é permanente, ela é eterna. E nós temos a nossa vitória, porque Deus nos dá essa vitória, porque Deus é o dono do ouro e da prata, da cura, da vitória e de todas as coisas boas que pedirmos a Ele, nós conseguiremos com certeza. Então vamos agora fazer a sagrada oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, aqueles que nós temos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias no alto dos céus e abaixo na terra. Amém, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, hoje eu trago um texto muito interessante para vocês, que fala a respeito das ofertas alçadas e os dízimos, que é uma coisa sagrada, é um mandamento de Deus, e nós devemos fazer isso com amor, com alegria, porque estamos assim abençoando a casa do Senhor, para ter os mantimentos, pagarem as contas da igreja e dessa forma continuarem com a sua pregação divina, com louvor a Deus e salvando mais vidas, resgatando vidas que precisam ser salvas, que estão aí no mundo perdidas. Então, desse modo, nós estamos abençoando a casa do Senhor, ajudando, com algum tipo de oferta, com algum dízimo, que é uma coisa sagrada. Desse modo, nós teremos bênçãos sem medidas, porque Deus, Ele dá com muito amor e carinho tudo o que precisamos. Então nós também temos que seguir o exemplo de Jesus e fazer da mesma forma, porque Deus, Ele é o nosso abençoador, é o dono do ouro e da prata, é o dono da cura. Ele enaltece aquele que segue Ele fielmente, os passos de Jesus, Então devemos ser fiéis e assim obedecer aos seus estatutos e mandamentos, porque Deus é maravilhoso. Ele não deixa ninguém sofrendo. Ao contrário, Ele cura, Ele restaura a sua vida, Ele te prepara para uma vida melhor. Então temos que enaltecer ao Senhor o tempo todo, dar graças e louvor a Deus e abençoar a casa dEle, levando assim os mantimentos para a casa do Senhor, através de dízimos e ofertas. Então vamos ler hoje um texto que fala somente sobre isso, que é o texto de Malaquias 7, do 1 em diante. O tema é: não devemos roubar o Senhor nem duvidar da sua providência e justiça. Leiamos, por favor. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo, não vos será estéril,
diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações os chamarão. Bem-aventurados, porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Então aqui nas Escrituras, na Bíblia, diz bem claro que nós devemos estar atentos a esse mandamento, Devemos ajudar a casa do Senhor a ter mantimentos. O que significa isso? A igreja tem muitas despesas. Tem que pagar conta de luz, conta de água, tem que dar uma pintura, às vezes precisa colocar um ar-condicionado, porque o calor é intenso, O calor aqui no Rio de Janeiro é muito forte, chega a incomodar, tem momentos de épocas que a pessoa fica incomodada, então precisa de um ar-condicionado, de um ventilador bom, de várias coisas. Então, essa manutenção toda precisa de quê? Dinheiro. Porque tudo na vida se movimenta com o quê? Com o dinheiro. Infelizmente, não podemos fazer nada sem o dinheiro, pagar contas e ter mantimentos, tanto na casa do Senhor como na nossa casa. Então, dessa forma, devemos ajudar. De que maneira? Dando os dízimos e as ofertas. Mas não é dar de qualquer maneira, obrigado, ou reclamando, Porque muita gente reclama, para que dar dinheiro? Deus não precisa de dinheiro, eu já ouvi muito isso. Não é verdade, porque Deus não precisa de dinheiro. Mas a casa de Deus, onde nós servimos ao Senhor, o louvamos e estamos lá em comunhão com os irmãos, precisa da manutenção, que é a igreja. Deus não precisa de dinheiro, realmente, mas a igreja do Senhor em que nós frequentamos precisa. Porque como que a igreja vai estar aberta se não pagar o aluguel da igreja, se não pagar as contas em dia? Teremos problemas. Aí o que acontece? A igreja fecha por falta de verba, de dinheiro. Então isso daí que as pessoas não entendem, mas devemos ser compreensivos e vermos que nesse mundo que nós vivemos físico aqui na Terra, tudo é movimentado pela moeda chamada dinheiro. Então precisamos do dinheiro para comprar e pagar contas. Senão, não temos nada, nem mesmo um alimento para comermos. Assim é na casa do Senhor também. Precisa da manutenção, porque senão como a igreja estará aberta? Porque tem que comprar um papel higiênico para colocar no banheiro, para os irmãos irem no banheiro. Precisa da água geladinha, porque o calor está intenso. Precisa botar um ar. Se não tiver um ar, precisa de um bom ventilador. Várias coisas. Então, devemos assim, dessa forma, ajudar, sem blasfemar, sem reclamar, porque tudo que nós fazemos para Deus, devemos fazer com amor, com dedicação. Porque Deus nos deu o seu maior bem, mais precioso e valioso, que foi a crucificação do seu único Filho unigênito, Jesus, para salvar o quê? As nossas vidas. Então, o que custa também nós fazermos para Deus mínimas coisas? Porque na frente da morte do Messias Jesus, seu único Filho, o que nós fazemos é o mínimo. Então devemos fazer com amor, com alegria, nos dedicarmos de corpo e alma, porque Deus é o nosso abençoador. Deus nos blinda contra todo o mal. Então, por que não fazermos o que o Senhor nos pede com tanto carinho? Devemos sim, com alegria, com bom grado,
ajudar no que for preciso a manutenção da igreja, que é onde nós vamos louvar, adorar a Deus todos os dias. Então, fica aqui essa pregação abençoada, esse recado de Deus para todos nós e uma lição, que se Deus deu o seu bem mais valioso, né, que foi Jesus, para nos salvar na cruz, morreu na cruz por nós, por que nós não podemos também fazer as coisas para agradar ao Senhor? Que na frente disso, dessa condição que houve, né, que foi uma coisa assim, fora do comum, não é nada. Então façamos com amor, se dediquemos ao Senhor, não saiamos da presença de Deus para sermos abençoados. Porque Deus, Ele sempre disse na sua palavra, quem planta com amor, colhe amor. Quem planta o bem, colhe o bem. Então façamos o bem, façamos com amor. Amemos ao próximo com amor e continuemos fiéis na presença de nosso Deus e nosso Pai Criador. Porque Deus é maravilhoso, majestoso, poderoso e Ele nos abençoa sempre. Porque só o fato de nós estarmos vivos já é muito, não é mesmo? Fique na presença de Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida e toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser.